Você já deve ter visto esta imagem. Ou já deve ter visto pessoas falando: "Ah, esse negócio de comunismo é uma loucura. Não existe chance alguma de do comunismo chegar no Brasil", né? Então, bora lá falar sobre isso hoje e vamos dar uma analisada geral nessa história. Meu nome é Valmor Pedroso, esse aqui é o meu canal. Faço esse trabalho para tentar abrir a mente das pessoas falando sobre política e ajudar na luta por um Brasil mais digno, justo e com mais liberdade. Beleza? Bora lá para a vinhetinha de hoje. Então, pessoal, e aí? Tem comunismo no Brasil ou não? Tem muita gente que diz que não tem. Ah, não existe. Mesmo a gente tendo do Partido Comunista do Brasil, né? Eles estão aqui ocupando cargos eletivos, estão ditando regras, fazendo aí manifestações, mas dizem que não. Aí tem o Partido dos Trabalhadores, tem o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, né? Das coisas que claramente não se encaixam, mas dizem que não existe. Então, mas como que isso vem acontecendo? Como que eles vêm tentando implantar essa revolução comunista aqui na América do Sul e no Brasil? Vamos lá, gente. Vamos começar do começo, tá? Então, vamos voltar aí no início das primeiras revoluções comunistas para vocês entenderem a diferença de ação. No início das primeiras revoluções comunistas, o que aconteceu? Os comunistas se utilizaram ali das teorias marxistas para angariar o pessoal do proletariado, que eles chamavam, o pessoal do chão de fábrica, lá na Revolução, um pouquinho depois da Revolução Industrial. Eles utilizaram as teorias marxistas para fazer o quê? Para tirar o que de melhor tinha na Revolução Industrial, que era geração de riqueza, geração de renda, e transformar isso num embuste, que eles chamaram de desigualdade social. E pegaram esse pessoal que estava trabalhando ali nas fábricas e utilizando a teoria marxista, falaram que eles estavam sendo explorados pela burguesia, pelos donos das fábricas. Gente, tem que entender que nessa época, esse pessoal que está trabalhando nas fábricas, eles vieram do campo. Eles já trabalhavam ali 15, 16, sei lá quantas horas por dia no campo para sobreviver. A Revolução Industrial trouxe esse pessoal, mas é claro, as coisas eram muito precárias, entendeu? Então, era difícil, o pessoal realmente trabalhava em regimes muito terríveis, mas ao invés deles buscarem solução para isso e manter o benefício do capitalismo, que era a ascensão social, porque antigamente vivia todo mundo na miséria, e alguns começaram a se destacar. Claro, quem se destacou primeiro? Quem já era da burguesia, quem já era rico. Foi um processo lento até pessoas pobres, que nasceram na pobreza, conseguir alguma ascensão social. Mas eles destruíram tudo isso para pegar esse pessoal e enganá-los. E lutar por suas revoluções. Foi assim que se deu a revolução na Rússia, por exemplo. Beleza, a revolução de início ali foi um sucesso, porque a monarquia lá já estava bem enfraquecida, eles se aproveitaram disso e fizeram a revolução, tomaram o poder. Só que eis a questão. A preocupação, gente, nunca foi com o proletariado. Eles só utilizam esse pessoal como massa de manobra, eles utilizam quem puder utilizar, porque o objetivo principal é a chegada ao poder. Legal, chegaram ao poder. O que aconteceu? A população acabou vendo que estava sendo enganada, porque não tinha base, não tinha estrutura, não tinha condição alguma deles manterem a administração daquele estado. Eles só queriam o poder para si. O que começou a acontecer, gente? Fome, miséria,
espalhada em geral, principalmente ali na Ucrânia. A gente teve o episódio conhecido como Holodomor, que era o Estado pegando para si toda a responsabilidade pela sociedade e confiscando os bens da população, inclusive a plantação. O pessoal plantava, colhia, o Estado passava recolhendo tudo e não ficava nem para as pessoas poderem se alimentar. Aí teve esse episódio com imagem terrível dessa aqui, ó, que foi o Holodomor. Então a população viu que tinha sido enganada. O que tiveram que fazer? Colocar muros para trancar essa população lá dentro, porque não tinha como enganá-los mais. Aí o Estado passou a ser apenas ter aquela trabalho de cerceamento da liberdade e manter as pessoas literalmente presas, como a gente vê aqui com o Muro de Berlim. Então, gente, essa foi a primeira revolução, mas claramente deu errado. Algumas se mantêm ainda na base da força e de muros, trancando como Cuba, mas claramente deu errado. Então, eles tinham que mudar alguma coisa. E o que eles fizeram? Começaram a criar, voltaram para a mesa de estudos e começaram a criar outros métodos para chegar ao poder. Como que se passou isso? Esse pessoal começou a estudar esse cara aqui, ó. O nome dele é Antônio Gramsci. No Brasil, ele é muito conhecido. Então, qual que é a base das ideias dele? Ele defendia que a revolução comunista não pode ser pela força, não pode ser brusca, igual eles fizeram da primeira vez, porque isso não dá certo. Ele apostava numa revolução cultural. Isso tem que ir lá dentro e você analisar a realidade que você vê hoje, mas tem que pensar como foi, por exemplo, aqui no Brasil, ali na ditadura militar. Que os militares, eles enfrentavam a luta armada do comunismo, mas eles deixaram as instituições, e era tudo que o pessoal que lia Antônio Gramsci queria. Por quê? Porque eles tomaram conta das universidades, e ali dentro das universidades eles começaram a disseminar o pensamento deles. E mudar, reescrever a história, como os comunistas são muito bons em fazer. Então eles recontaram histórias e começaram a angariar uma multidão de jovens. O jovem, ele é fácil de ser cooptado pelos ideais, né? Pelos ideais socialistas. Porque ele não tem as bases firmes ainda de Deus, pátria e família. Ele não tem muita noção de luta e recompensa, de meritocracia. Então eles colocam na cabeça dos jovens que o Estado tem que ser o provedor de tudo. E essa é a grande diferença. Esse é um dos grandes assuntos que a gente está discutindo hoje. Qual que deve ser o tamanho do Estado? Eles colocam na cabeça desse pessoal que o Estado tem que ser o provedor. E isso vai gerando esse Estado gigantesco que a gente tem. Mas eles conseguiram. Eles conseguiram tanto que conseguiram aqui no Brasil, como a gente vê aqui, ó. Essas aqui são imagens, uma da USP, outra transformando as universidades e colégios nesse tipo de situação aqui, e conseguiram na América do Sul, porque todos esses países aí, eles são controlados pela esquerda, governados pela esquerda. Esse era parte do projeto. Vejam que o Brasil ali, ó, tá se salvando por pouquinho, mas a gente se salvou por pouquíssimo mesmo, porque eles conseguiram levar esse projeto por muito tempo, porque eles não tinham pressa. É uma revolução a conta gotas, é uma revolução diferente, porque eles criaram uma militância organizada. Essa militância cresceu e começou a ocupar as instituições, funcionalismo público, começou a ocupar as redações de jornais e revistas. Então tomou conta da imprensa e principalmente da cultura. Por isso que você vê lá no Projac,
maioria esquerdista. Na imprensa, maioria esquerdista. E não tem conversa. Quem é de direita ficou calado, em silêncio, anos e anos e anos. E aí o pessoal chegou ao poder. O primeiro, não se enganem, não foi o Lula, foi o Fernando Henrique Cardoso. Que o Fernando Henrique Cardoso é um socialista declarado. Só que eles fizeram esse teatrinho aqui, tem esse documentário da Brasil Paralelo que explica muito bem, que é o chamado Teatro das Tesouras. Então, eles conseguiram chegar à presidência com a esquerda mais moderada e o Lula, que podemos dizer aí que é uma esquerda mais extrema, chegou ao poder em 2002. Então eles ficaram de 94 até 2014. São 20 anos no poder. O que esses caras fizeram com o país? Então eles já tinham aquela militância formada, eles continuaram, eles transformaram isso numa linha de produção de esquerdistas. Por isso que todo jovem, ele tem ali um pezinho na esquerda, até ele aprender a realidade, até ele descobrir a realidade, seja por si só, ou seja a vida mostrando na força. Mas só que não é mais, eles não fazem mais aquela doutrinação através das classes sociais ali, do proletariado contra a burguesia. Eles dividiram isso em minorias, não tem mais classes, tá? Essa briga é coisa antiga, já perceberam isso há muito tempo. Então eles dividiram isso em uma dezena de minorias. Todo mundo praticamente tem o seu grupinho. São os negros, são os indígenas, são a comunidade LGBT, são... Nossa, são tantos que eu não vou conseguir citar todos aqui. São os imigrantes, são os japoneses, são... Nossa, dentre os negros ali, eles acabam se dividindo também. É o pessoal da favela. Então, é muita coisa. Então, cada minoria... o LGBT é um exemplo disso, né? Porque eles mesmos são divididos em várias ramificações ali. Eles se unem, mas cada um deles tem as suas próprias pautas. Então, eles pegam essas minorias e botam na cabeça deles que o Estado vai ser o grande provedor das ferramentas para vencer a luta deles. Vocês entenderam? Então, em vez de unir, trazer igualdade, trazer um bem-estar social, essa ideologia ela cria mais divisão. Que essas minorias acabam todas tentando a sua própria luta ali, e cada um para lutar os seus interesses. Então gera mais divisão na sociedade. Mas é isso que eles querem, porque as pessoas sozinhas, eles ficam mais dependentes do Estado. Aí eles partem para mudar o ideal de liberdade por libertinagem. Você pode fazer o que quiser, inclusive coisas grotescas na rua, como a gente vê em algumas manifestações da esquerda. Eles passaram a destruir o ideal de família, porque a pessoa sem se sentir pertencente a uma família, onde ela vai recorrer? Ao Estado. Eles passaram a tirar a crença das pessoas, começaram a tentar a destruição da fé, destruição da crença em Jesus, em Deus. Por quê? Sem fé, a pessoa é mais fácil de ser cooptada. Então, todo esse mix de ações, ele foi planejado minuciosamente lá atrás, ali em idos de 1960. E eles foram vindo, chegaram ao poder. Todas as instituições, os movimentos de esquerda cresceram muito. O MST é um deles. E os outros menores, mas também chegaram a ter muita relevância. As ONGs explodiram no país. E eles iam muito bem. Até chegamos em 2014. Que ali já vinha uma série de escândalos. Porque o Brasil é um país muito grande, é difícil esconder as coisas. Por isso que aqui a coisa foi ainda mais lenta que no restante da América do Sul. Mas estava aparecendo os escândalos de corrupção, porque eles chegaram ao poder e precisavam financiar a máquina. Ali apareceu o escândalo do Mensalão, chegou no Petrolão, daí estourou todos os escândalos que foram desmascarados ali pela Lava Jato.
Esse é o grande ponto de ruptura que salvou o nosso país. Porque naquele escândalo do Lava Jato, após as eleições, que a Dilma foi reeleita, que todo mundo achou aquilo lá meio esquisito, tinha muita história mal contada naquela eleição. Então o povo saiu, foi às ruas. Só que todo mundo estava solto. Eram poucos movimentos ali, poucas pessoas conseguindo organizar. Mas as pessoas estavam sedentas, estavam olhando e falando, gente, tem coisa errada. Isso não está certo, deve ter outro caminho. E as pessoas foram para o lado do estudo. A tecnologia ajudou muito, porque tem muito material no YouTube. Tinha muito material para ler aqui nas redes sociais, todo mundo escrevendo, todo mundo postando, todo mundo dando opinião. E esses grupos foram se organizando. E o grande responsável é esse senhor aqui, ó, falecido professor Olavo de Carvalho. Ele foi o grande pilar que uniu os conservadores. Porque através das ideias dele, todo mundo começou a conhecê-las e ele organizou a coisa. Porque ele disseminou e ele falava de uma maneira muito simples, muito fácil. Os livros dele são excelentes, muito fáceis de ler. Então as pessoas começaram a ler o professor e escutar. Ele indicou mais livros, mais autores, e essas pessoas começaram a se juntar em grupos, seja aqui em grupo de WhatsApp, em grupos no Facebook, e o movimento começou a ter alguma relevância. Tanta relevância que conseguimos eleger um presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro. Porque eu sempre digo, o brasileiro, ele é majoritariamente conservador. E eles não conseguiram tirar essa identidade do Brasil. Por mais que eles conseguiram chegar ao poder, dominar as instituições, a identidade do brasileiro, eles não conseguiram destruir. Porque o brasileiro é um povo de fé, é um povo de parceria, é um povo que gosta de ajudar, é um povo que gosta da família, é um povo quente, alegre. Então, a gente gosta de felicidade, gosta de paz, gosta de ir à igreja, gosta de se reunir em família, gosta de estar junto com os amigos. Isso é ser conservador, é conservar as nossas raízes. Então, eles não conseguiram destruir isso. E quando o movimento conservador começou a crescer e veio o Bolsonaro, daquele seu jeitão meio maluco, mas falando as coisas que ninguém tinha coragem de falar, as pessoas falaram, opa, concordo com esse cara aí. Chegou o Bolsonaro à presidência. E esses 4 anos foram terríveis, porque a coisa estava tão embrionária que ele não conseguiu sequer eleger uma quantidade relevante de deputados e senadores. Aí não teve base para governar. Não teve outro jeito. Teve que sentar com o Centrão. Teve que conversar com ele, senão ele seria impeachmentado. Daria um jeito, porque o impeachment é uma jogada política. E chegamos agora, 2022. A base aumentou muito, muito, muito a base dos deputados e senadores. Falta a cereja do bolo, que é dia 30, Bolsonaro vencer a reeleição para continuar na presidência. Aí a gente vai ter 4 anos com condições de seguir a luta contra esses abusos que a gente vem vendo, contra esse desespero da esquerda, com essas ações de censura, com essas ações abusivas por parte do STF e do TSE, e procurar ferramentas para enfrentar isso, ferramentas democráticas, dentro da lei, não fazendo igual o pessoal está fazendo durante essa campanha, que é rasgando a Constituição. Beleza? Então, pessoal, esse é um resuminho de tudo que aconteceu e para mostrar para vocês que, sim, isso aqui é um fantasma, mas isso aqui não é de mentira, não. Ele está aqui rondando e a gente tem que se manter alerta, porque ele não tem jeito. O comunismo não é um projeto social, não é um projeto de sociedade. Ele é um projeto de poder. Porque todo o poder fica centralizado na mão do Estado. Esqueçam essa história que vai deixar de existir Estado, porque não vai.
porque precisa de uma base para organizar a sociedade, e o poder fica tudo na mão deles. E nós ficamos sem liberdade, sem direitos básicos e, no final das contas, sem comida. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal, beleza? E não deixe de compartilhar para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Um abraço, até a próxima!